Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gravando este vídeo hoje, sábado, dia 21/10/2023, e falando aqui uma coisa muito séria, meus amados. Porque às vezes nós levamos os filhos para a igreja, levamos para a escola dominical, para os cultos e trabalhos da congregação, e já achamos que isso é o suficiente para que ele cresça sendo crente, servo de Deus. A Bíblia manda ensinar a criança, ensinar, incutir nele a palavra de Deus, injetar nele a palavra do Senhor. E não é o suficiente só levarmos para a escola dominical, para o culto à noite, para o círculo de oração, para os cultos. Não é o suficiente. Nós, pais, avós, temos que incutir, injetar todos os dias a palavra de Deus na mente da criança, no coração dela, para que ela cresça no temor da palavra de Deus, para que ela cresça no temor do Senhor. Eu quero dizer a muitos aí, crentes, que acham que são crentes e por ser crentes e levar os seus filhos à congregação, os filhos também são crentes. Meus amados, filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Não confunda as coisas. É necessário que cada um tome a sua decisão. É necessário que cada um se empenhe em servir ao Senhor. Nós temos que ensinar, incutir, injetar na mente das crianças. Elas vão crescendo, e se aquilo foi bem injetado, bem incutido, elas vão tomar uma decisão de servir a Deus, de andar na presença de Deus. Muitos se afastam quando chegam à adolescência, à sua juventude, se afastam, vão para o mundo, e muitos têm perdido até a sua vida lá no mundo. E foram criados, cresceram indo aos cultos, cantando na igreja, pregando, mas em algum momento eles se afastaram da presença do Senhor. Então o que eu quero dizer com isto? Que não é porque é filho de crente que é crentinho. Não é porque é filho de pastor que é pastorzinho. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Cada um prestará conta diante de Deus daquilo que tem feito, bem ou mal. Nós temos que ensinar que um dia nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta com Ele. Mesmo sendo filho de crente. Mas a Bíblia diz que há necessidade de dizermos e confessarmos ao Senhor: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero servir ao Senhor. Há
necessidade de confissão. Eu, com experiências próprias, conheci muitos crentes e filhos de crentes que eram levados para os cultos, para a congregação, para o círculo de oração. E enquanto estavam sobre a tutela do pai e da mãe, estavam ali. Mas muitos deles, o coração estava longe dali. Eles estavam ali, mas o coração estava longe. Porque realmente não foi injetado nele a palavra de Deus. Não foi injetado nele os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. É por isso que Deus disse para Israel: ensina eles, andando com eles no caminho. Sentando, ensina eles. Deitado, ensina eles. Coloca como testeira na sua testa os ensinamentos. Pais, você tem a obrigação de ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, incutindo nele, injetando nele a palavra de Deus. Porque filho de crente não é crentinho. Porque quando ele crescer, ele vai saber que ele foi ensinado dentro da palavra de Deus. Ele foi ensinado dentro dos mandamentos, dos princípios bíblicos da palavra de Deus. E ele vai se arrumar, ele vai crescer, ele vai desenvolver dali por diante aquilo que foi lhe ensinado, aquilo que foi repassado pelos seus pais. Nós temos essa responsabilidade como pais. E entenda isso, filho de crente não é crentinho, ele também precisa confessar a Cristo, ele também precisa tomar a sua decisão de servir ao Senhor. Por isso que muitos, quando alcançam a maioridade, eles vão embora, porque na realidade eles não queriam seguir a Cristo, servir ao Senhor. Mas com tudo isto, a palavra de Deus foi ensinada, a palavra de Deus foi dita a ele, e agora cabe a ele decidir o que ele quer, o caminho que ele quer seguir, aonde ele quer ir, por onde ele quer andar, mas a palavra de Deus foi ensinada. Pois meus prezados, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e ensine o seu filho no caminho que deve andar. Que Deus abençoe você.